Voltamos com Manhã Diversa, agora são 11 horas e 17 minutos. E a poluição sonora é qualquer emissão de ruído ou som que possa prejudicar a saúde, o sossego e o bem-estar das pessoas. Ela é considerada um grave problema e quem pratica pode ser multado e, em alguns casos, até mesmo ser preso. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com o arquiteto Hernani Machado. Bom dia, Hernani, um prazer te receber aqui hoje no Manhã Diversa. Prazer é meu, obrigado. Para falar então sobre essa poluição que muitas das vezes é deixada de lado ou então naturalizada e que está presente no nosso dia a dia. Eu adorei escolher desse tema porque eu moro no centro de Juiz de Fora e eu estou passando uns apertos, então já vou aproveitar essa entrevista para entender então, né? Para a gente começar então, o que caracteriza mesmo então a poluição sonora e como ela pode afetar a saúde da população? Olha, a poluição sonora basicamente é aquele som ou então um ruído que geralmente eu falo com meus alunos, ele incomoda, né? É diferente do som. Muitas vezes o som para mim pode ser um ruído para as pessoas. E afeta das diversas formas, né? A primeira é o incômodo, igual você mesmo colocou, né? De ter um incômodo no ouvido, mas também aspectos de saúde mesmo, da saúde das pessoas, afeta bastante. Com certeza. E a partir de quando, então, que ele é considerado nocivo para a saúde, né? Porque a gente sempre tem, como a Roberta falou, é muito naturalizado, a gente está vivendo, quem vive principalmente em grandes centros urbanos, está cercado de sons altos o tempo inteiro e a gente acaba naturalizando isso, mas ele pode realmente ser nocivo, né? Então, a partir de quando ele é considerado nocivo para a saúde? Aí que tá, porque o ruído está muito ligado à dose. E essa dose vai tanto de tempo quanto de quantidade de som. Então, às vezes, todo mundo aqui já foi num show, em tempos aí de Rock in Rio, tudo, e você fica um tempo ali exposto àquele, mesmo que um curto espaço de tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas num nível elevado, quando você vai para casa, parece que você levou a banda junto, né, com aquele som, aquele ruído. Então, ali já está afetando o teu ouvido, né? A primeira coisa que a gente vê, né, em doses maiores e também com carga elevada, pode afetar a saúde de diferentes formas. A pressão sanguínea vai aumentar, você pode gerar estresse, você pode gerar distúrbios cardiovasculares, então você pode ter pressão alta, infarto, tem uma enormidade de coisas que às vezes a pessoa nem sabe que é por conta do ruído, mas exposto a ele durante muito tempo, mas a níveis mais baixos. Além de tudo, tem às vezes o distúrbio do sono, né? Que o barulho também pode atrapalhar o sono e o sono a gente sabe que ele também é um remédio para muita coisa. Se você não tem o sono, um bom sono, se o barulho te atrapalha no seu sono, com certeza também vai desencadear um monte de problemas, né? Exatamente. E são muitas as fontes que podem emitir sons ou ruídos que vão perturbar, então, a paz das pessoas, né? Tem como você dar alguns exemplos dos principais que a gente pode ver no nosso dia a dia? Tem o próprio sono, né? Então, às vezes você tem distúrbios que são causados por pontuais, vamos pôr um caso aí de alguém que mora perto de uma linha de trem e tem o apito do trem que vai sempre atrapalhar aquele sono, né? E tem também aquele sono contínuo, também, quem mora em grandes centros, que está sempre com aquele barulho das rodovias, do trânsito, e às vezes a pessoa até acostuma com aquilo, né? Mas é um acostumar que vai atrapalhar o sono profundo, vai atrapalhar a concentração, vai gerar irritabilidade, estresse, e a pessoa, como eu disse, às vezes nem está sabendo que o causador disso é a poluição sonora. Você deu o exemplo aí do trem, né? Eu morei a minha vida inteira de frente para a linha férrea aqui em Juiz de Fora e foi assim, isso que você falou, de que a pessoa, que você acostuma mesmo, acostuma com o barulho. Eu parei de perceber o barulho, mas ele não deixa de estar entrando no meu ouvido, né? Então, já aconteceu situações, eu estar gravando um vídeo que eu tinha que apresentar, eu sempre conto essa história. Tinha que gravar um vídeo para um trabalho da escola, eu gravei. Quando fui apresentar para a turma, todo mundo tipo, o que é isso? E aí que eu fui perceber que tava o trem passando durante a gravação do vídeo, todo mundo tava ouvindo e eu não tava percebendo.
E aí, depois de um tempo, eu me mudei, né, parei de morar ali, e hoje já voltou, já me incomoda. Então, não me incomoda tanto, eu imagino, quanto a pessoas que não passaram isso a vida toda, mas já não tem essa mesma, eu já percebo muito mais, e eu fico, gente, nossa, mas não é que é alto mesmo esse barulho? Todo dia, várias vezes por dia, e isso é um exemplo de um som que ele tem intervalos, né? Você deu o exemplo de sons contínuos, né? Que barulho de rodovia, enfim, que é realmente aquela coisa que fica o tempo inteiro na sua cabeça e não é porque você não está percebendo que você não está ouvindo, né? Então é muito importante ter essa atenção também. Isso faz muito mal à saúde, na verdade, né? Esse som que você consome sem perceber, e como eu coloquei uma palavra, né? Parece que é um vício, é a mesma coisa do fone de ouvido, e a pessoa fica exposta àquilo, achando que aquilo está normal. E uma situação também muito comum, às vezes você está estudando, ou está... Isso acontece muitas vezes em sala de aula, né? Lá onde eu dou aula tem 3, 4 ventiladores. E às vezes estou falando, desliga os ventiladores, a sala, todo mundo olha. Então a pessoa nem sabe. Dá um alívio, né? Dá um alívio sem perceber que aquilo estava interferindo no caso da educação. A gente pensa em casos que são dos sons que estão vindo de fora, né? O ventilador é um exemplo de um som que está dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. E que ele incomoda, mas a gente mesmo às vezes está fazendo esse barulho, né? No nosso dia a dia, né? E para evitar a poluição sonora, como que a gente pode talvez restringir os sons ao ambiente que eles são gerados, ou então impedir que o som entre na nossa casa, ou impedir que o som saia do espaço? Existem formas talvez de melhorar um pouco essa situação? A gente que mora num país tropical, a gente tem um dilema de fechar a casa e perder a ventilação natural. Em virtude disso, a gente tem algumas estratégias. Recentemente, a gente tem, eu falo recentemente que menos de 10 anos, a gente já tem uma legislação, uma normatização, que é a norma de desempenho das edificações. Então, elas primam em mitigar, diminuir, né, um pouquinho essa interferência, por exemplo, de você estar no seu apartamento e escutar o apartamento de cima, do lado, tudo. Então, ele está mitigando um pouquinho isso. A gente está engatinhando ainda, né? Se a gente pegar outros continentes, outros países, eles já trabalham isso há décadas. Então, a gente está com menos de uma década com essa legislação, mas a gente vai colher frutos ainda dessa modificação nas edificações para frente, né? Que é o que a gente espera. E muitas pessoas acreditam que tem um horário aceitável para fazer barulho. Muita gente acha que a partir de, sei lá, 8 horas da manhã já pode começar a fazer barulho à vontade e só vai acabar 10 horas da noite. Isso é uma ideia correta da gente ter e reproduzir? Olha, a gente podia chamar isso de uma lenda urbana ou uma lenda de condomínio, talvez, né? Na verdade, a gente tem limites tanto para diurno, para períodos noturnos também. E quem rege isso? Vem desde uma legislação nacional, que também temos a nossa legislação estadual, né, aqui em Minas Gerais, por exemplo, e também temos a legislação municipal. Então, se não tem no município, tem no estado, se não tem no estado, tem a nacional. E aí, só para a gente estar aqui no estado de Minas Gerais, né, só para exemplificar, os limites diurnos não podem exceder a 1 metro da divisa da edificação 70 decibéis. E à noite não pode exceder 60 decibéis. Então, existem, sim, limites diurnos e noturnos, não só. Então, se tiver algum... Aqui, né, tem bastante legislação mais ligada a indústrias, a atividades comerciais, mas pode ser um carro na rua com um alto-falante alto. Então, é passível, sim, de você fazer reclamação, seja de dia, seja à noite. Ou seja, se algum barulho está perturbando, mesmo que seja em plena luz do dia, é passível de reclamação. Mas aí a gente vem essa questão que você falou, né? Que a gente meio que tornou essa lenda urbana, né? De que durante o dia pode fazer barulho à vontade, não pode só à noite. E aí você pensa assim, pô, meu vizinho tá fazendo um barulho, ou então tem um barulho no comércio do lado, em algum lugar perto da minha casa. Obra. Vou reclamar. Mas será que vai ser feita alguma coisa? E aí que fica essa questão, né? Realmente essa reclamação, né? É possível a gente realmente conseguir tirar esse barulho ou aceitar, talvez, né? Será que o meu vizinho vai aceitar minha reclamação de barulho durante o dia? Como que a gente lida com isso? Não, é uma questão de educação mesmo. Existem algumas exceções,
No Código de Posturas do município, por exemplo, vai ter algumas exceções. Tem uma legislação municipal também que fala sobre algumas exceções. Aí a gente pode colocar sino de igreja, obras públicas. Então, existem, até mesmo período carnavalesco também tem essas exceções. Então, tem algumas exceções. Mas é importante a população conhecer, né? Todas as nossas legislações são disponíveis, né? Mas, em suma, em geral, sim, até mesmo fogos de artifício também, ele entra também na legislação como impedimento como um artifício de perturbação do sossego, né? Então é importante a gente estar atento, né, então, a essas exceções ou não, até pra gente saber, ó, aqui não se enquadra numa exceção, realmente é um barulho que eu tenho direito de reclamar, então vou fazer a minha reclamação, pra gente estar consciente dos nossos direitos, né, Roberta? Eu acho que é importante, você falou, por exemplo, da obra, né, a obra... Eu tô passando esse aperto nesse momento, e como você falou, às vezes a gente leva uma vida... Igual, nossa, eu tô muito estressada e não entende o porquê, talvez fica se culpabilizando, gente, mas por que eu tô estressada? E aí quando você vai perceber é porque você tá o dia inteiro, talvez, escutando esse barulho incômodo e que às vezes a gente naturaliza, então realmente é meio complicado. E eu acho importante a gente estar trazendo esse tema aqui, porque fica um convite então para o pessoal de casa, porque a gente vai para o intervalo e eu acho importante nesse tempinho do intervalo, para e escuta os sons ao seu redor, realmente. Quem sabe tem um som que está aí e que agora você vai ter essa consciência e vai ver como que ele está reverberando aí dentro, porque realmente poluição sonora, gente, como a gente está vendo aqui, é nociva para a saúde, então a gente precisa de acender esse sinal de alerta, né? Isso aí, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua falando desse assunto, então não sai daí. E o Manhã Diversa está de volta para você mais uma vez, agora são 11 horas e 32 minutos. Vamos fazer contato com a nossa redação para saber qual é a notícia de maior impacto dessa terça-feira. Quem está lá é o Vitor Ferreira. Então, bom dia, Vitor. Boa terça-feira para você. E qual é a notícia, então, que está repercutindo nas redes sociais, nos noticiários nessa terça-feira? Bom dia, Roberta, Mari, Hernani. Uma boa terça-feira para vocês também e a todos de casa. O número de pessoas morando sozinhas em Belo Horizonte, na capital mineira, subiu mais de 65% nos últimos 10 anos. O levantamento foi divulgado pela startup Quinto Andar. Em 2012, 105 mil pessoas moravam em Belo Horizonte. Já em 2021, esse número subiu para 175 mil. Segundo a startup, Belo Horizonte é um dos municípios brasileiros com maior número de pessoas com mais de 60 anos. Por isso explicaria uma das razões pela qual esse número é tão grande de pessoas morando sozinhas lá, né, que também é grande entre os idosos. Outra explicação seria também os jovens, né, que mudam para a região para estudar nas faculdades próximas das redondezas. De acordo com as pesquisas, no mesmo período, o número de pessoas morando sozinhas no país cresceu 44%. Outro assunto, meninas, também muito legal, é que o filme escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na corrida do Oscar 2023 é o longa Marte 1. Quem comanda a direção é Gabriel Martins, o primeiro diretor negro brasileiro a ter um filme selecionado para representar o país. E ele é daqui de Minas Gerais, da região periférica de Belo Horizonte. Para quem não sabe, todos os anos a Academia seleciona um filme produzido no território brasileiro para representar o país no Oscar, né? Na categoria de melhor filme internacional. Vários países participam dessa seleção e aí os membros da Academia escolhem os melhores filmes que vão ser pré-selecionados para a disputa. Depois, essa lista diminui ainda mais quando 5 filmes são selecionados e então, né, representantes oficiais dos países no Oscar para essa categoria. E até hoje, apenas 3 filmes brasileiros foram selecionados para melhor filme estrangeiro, que são O Pagador de Promessas, de 1963, O Quatrilho, de 1996 e O Que É Isso, Companheiro, de 1998. Né? O Oscar 2023 está previsto para acontecer em março do ano que vem, então vamos aguardar, torcer para o Brasil, né, para ser indicado e quem sabe ganhar pela primeira vez a estatueta dessa categoria. Mais notícias vocês conferem hoje à noite às 9h30 aqui na Diversa. Você consegue acompanhar a gente pela TV, no YouTube e também no nosso site, o diversa.tv, que traz a nossa transmissão ao vivo por 24 horas e notícias exclusivas para o site. Meninas.
Adorei as notícias hoje, Vitor, e achei a sua cara essa do cinema, porque eu sei que você é um amante, então, seja dos filmes nacionais, seja dos estrangeiros. Representando a Rigor. É isso perceber? mesmo. E aí, ó, já fica o convite, então, pra gente assistir todo mundo junto e, é claro, ficar na torcida, porque realmente a gente precisa de valorizar o cinema nacional. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje e amanhã você volta com mais notícias pra gente. Para você que está chegando, acabou de ligar a televisão, aqui na Manhã Diversa de hoje, a gente está conversando sobre poluição sonora com o arquiteto Hernani Machado. A gente conversou no bloco anterior um pouco sobre as consequências desse barulho no nosso dia a dia, né? Como que às vezes a gente nem percebe que ele está impactando a gente pode ter até problemas de saúde que podem ser causados por isso, né? Então, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. E a gente falou, então, até agora sobre esses problemas que eles podem causar para a nossa saúde e nosso bem-estar humano, né? Mas, além disso, ele também pode causar problemas ao meio ambiente, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre os possíveis impactos aí da poluição sonora para o meio ambiente? A poluição sonora, ela é um dos males, assim, ela só perde para a poluição atmosférica. E pode interferir, sim, na vida dos animais. Desde, como eu coloquei aqui, fogos de artifício, que é mais óbvio ali para a gente, mas teve um estudo, por exemplo, em parques nacionais dos Estados Unidos, que fizeram um mapeamento do ruído nesses parques e detectaram que o ruído das rodovias no entorno atrapalhavam, por exemplo, o acasalamento de pássaros. Então, o canto do pássaro que abrangia um raio de 100 metros passou a atingir um raio de 10 metros. Então, aquilo caía. Então, é um outro exemplo muito claro, por exemplo, da poluição sonora antrópica, né, feita pelo homem, afetar, por exemplo, parques nacionais, onde a gente acha que, às vezes, está tudo preservado, né, protegido. E, Hernani, na primeira parte do nosso bate-papo, você falou, então, que a legislação, quando a gente traz, então, essas leis que vão punir ou trazer consequências para essas pessoas que praticam a poluição sonora, elas existem em vários âmbitos municipais, estaduais e até federais. Para o pessoal que quer ter um pouco de acesso a isso, seja de qual que é o que a minha cidade tem para oferecer nesse aparato ou o estado, o que a gente pode procurar então? Quais os materiais a gente pode buscar para ter esse aparato então legislativo? Primeiramente, eu acho que é importante a população entender que um som, que às vezes é som para você, é um ruído para o teu vizinho. E esse vizinho entender que ele tem alguns direitos. Então, se você tem as esferas, né, de municipais, você vai acionar a guarda municipal, sabendo que a gente tem uma legislação estadual, né, a gente pode acionar também a polícia militar para isso, né, para verificar, para fazer a cessão daquele barulho que está fora dos limites, né, aceitáveis. E como é que você sabe se está fora do limite? Se já está te incomodando, já é um primeiro passo. E a gente conversando aqui, né, poxa, eu não tenho um decibelímetro, apesar de hoje os smartphones sempre ter, né, um app que pode fazer essa medição, mas a gente conversando num tom... Se você não consegue conversar a mais de 1,5 metro de uma pessoa, sinal que alguma coisa já está errada, né, nesse sentido. Então, já é passível de acionar. Com certeza. Isso aí, eu acho interessante essa informação, porque às vezes a gente realmente está num ambiente que, às vezes, é para você sentar e conversar com as pessoas e você não consegue, mesmo que elas perto de você, por causa do barulho. E a gente também falou muito até agora sobre os problemas individuais, né? Como que isso impacta a gente individualmente. Mas é legal a gente parar para pensar também nos impactos que a poluição sonora pode ter em ambientes como hospitais e escolas, né? Você pode falar um pouquinho para a gente também desse aspecto? A recuperação de pacientes, isso é notório. Agora, em escolas também é muito importante. Se a gente parar para pensar que o nosso repertório dos adultos de palavras é muito maior do que das crianças, né? O processo, os mecanismos cognitivos nossos é muito maior do que as crianças. Se a gente perde uma palavra ou outra de uma frase, a gente consegue meio que completar aquela frase e entender aquela mensagem. Se o repertório da criança é muito restrito, se ela deixa de entender uma palavra numa frase,
pode ser que aquela mensagem não chegue naquela criança. Então, isso pode atrapalhar a alfabetização, a cognição, o processo de fala. Isso pode perturbar bastante em geral, né? E por conta, então, desses problemas que a gente vem mencionando, foi criado em São Paulo, por exemplo, o Mapa do Ruído. O que seria isso e qual que é a importância de realmente as cidades conseguirem criar esse mapa e talvez colocar nos seus planos diretores essa atenção a mais para os ruídos que a cidade, então, oferece aos moradores? Em São Paulo, em 2016, que foi instituída uma lei para a criação de um mapa de ruído, né, que normalmente já tem em outros países, outros continentes, e começou em São Paulo ser lei, a cidade criar um mapa de ruído num período de 7 anos, já estamos aí quase fechando aí. E esse mapa de ruído, ele simplesmente vai mapear, ou seja, medir ininterruptamente, ou seja, dia e noite, os sons das vias, né? Começando ali pelo centro da cidade. Então, qual a estratégia disso? É a gente detectar, né, onde você tem pontos mais nocivos. Isso ajuda no planejamento urbano, por exemplo, a troca de veículos de diesel para elétrico. Isso vai ser demorado, né? Você não troca de uma hora para outra. Então, à medida que vai trocando, quais são os pontos que mais estão necessitando dessa redução do ruído, né? Também pode restringir algumas edificações novas que possam gerar um polo de veículos muito grande, aonde já está crítico. Então, esse mapeamento é muito importante, é uma estratégia de planejamento urbano muito importante. Com certeza. E quando a Roberta falou, né, para a gente parar e prestar atenção nos sons ao nosso redor, eu acho que isso é interessante a gente se fazer em qualquer ambiente, seja na nossa casa, né, porque às vezes realmente quando a gente está em casa, em um momento de sossego, talvez a gente preste mais atenção nos ruídos que atrapalham, mas quando a gente está na correria, a gente não percebe, quando a gente está no ônibus, no trânsito, no trabalho, enfim, parar para pensar nos barulhos que existem ao nosso redor e a forma com que isso impacta a nossa vida, né, a nossa produtividade, nosso descanso, nossa saúde, porque os sons eles estão aí, né, e aí a gente tem que conseguir realmente encontrar aí um bom senso, um ponto em que a gente consiga manter as nossas atividades acontecendo, mas sem que esses sons realmente se tornem um problema ainda maior, que eles já são, né? Eles já têm sido um problema grande. Então, eu acho que esse é um assunto muito importante a gente discutir, algo muito importante a gente prestar atenção. Os ônibus, por exemplo, a gente nem percebe, mas eles são um barulho muito grande, que às vezes atrapalham muito. Então, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, alertar a gente sobre esses problemas e eu acho que conscientizar, né? Porque a gente tem direitos, existe uma legislação aí que vai variar de lugar para lugar, mas ele existe e a gente tem que estar ciente disso tudo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar um pouquinho mais essa problemática nossa, né, do dia a dia. E no próximo bloco, o chefe Arthur Veloso vai terminar a receita dessa terça-feira. Pastel napolitano com massa caseira. É só o tempo de beber uma aguinha e a gente já está de volta.